Você já sentiu como se o universo estivesse silenciosamente conspirando a seu favor, mas algo invisível ainda estivesse travando a engrenagem do seu destino? Já olhou para o céu em meio ao caos e teve a sensação inexplicável de que uma força maior estava apenas esperando o momento certo para agir? E se eu dissesse que este momento chegou? Mas atenção, não se trata de uma coincidência nem de uma promessa vazia. O que está prestes a acontecer em sua vida não é fruto do acaso, é o desdobramento de leis mentais que operam no invisível, silenciosas, mas implacáveis. E a maioria das pessoas jamais enxergará isso, até que seja tarde demais. A verdade é que fomos condicionados a acreditar que as grandes mudanças vêm de fora, de governos, de crises, de outras pessoas. Mas e se tudo o que você vive lá fora for apenas um espelho do que você cultiva dentro? A mudança que está vindo, essa que já ecoa no ar como um trovão distante, não será televisionada, não será explicada nos jornais e muito menos compreendida por mentes comuns. Ela será sentida, e apenas os que estiverem preparados espiritualmente, mentalmente e emocionalmente conseguirão atravessá-la sem se perder. Este vídeo não é entretenimento, é um chamado. Por trás dos eventos aparentemente aleatórios da sua vida, existe um padrão, uma sincronicidade oculta, uma matemática sagrada que opera além da lógica comum. E essa matemática está se reorganizando agora mesmo. Você percebe os sinais? Em sonhos estranhos, em coincidências que se repetem, em sentimentos que não sabe nomear. É como se o próprio Deus estivesse movendo as peças do tabuleiro. Mas cuidado, o livre-arbítrio ainda é seu. E cada escolha feita na cegueira pode afastar você daquilo que já está a caminho. Por isso, ouça com atenção. Cada palavra aqui carrega uma chave, mas você só poderá abrir a porta se assistir até o final. Muitos se perderam no labirinto da pressa, da dúvida, do medo. Esqueceram que tudo o que o homem pode conceber e acreditar, ele pode realizar, desde que esteja em sintonia com a força criadora. Mas hoje, agora, neste exato instante, algo raro acontece. Uma brecha se abre, um espaço entre os mundos, onde os que estiverem prontos podem se alinhar com uma nova realidade. Mas atenção, esta oportunidade não grita, ela sussurra. E só os que silenciarem o ruído interno conseguirão ouvir. Você está pronto para isso? Porque se continuar assistindo, vai ouvir verdades que podem mudar tudo ou te confrontar como nunca antes. Não espere lógica, não espere conforto. A revelação nunca vem embalada em facilidades. Ela rasga, expõe, sacode, mas só assim ela liberta. A grande mudança já começou. Mas só quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir será capaz de atravessar o portal que se abre agora diante de você. Continue, porque o que será revelado a seguir pode ser a única peça que faltava no enigma da sua própria existência. E se você sair agora, talvez nunca mais tenha a chance de ouvir isso de novo. Há momentos na vida em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente um desses momentos agora. Não é por acaso que se sente inquieto, como se algo estivesse fora do lugar, como se o mundo lá fora não fizesse mais sentido, e o mundo dentro de você, muito menos. Há uma força agindo nos bastidores da sua realidade. Ela não anuncia sua chegada com fanfarra, mas com desconforto, com uma sensação persistente de que a rotina está morrendo aos poucos e que você precisa acordar, antes que o tempo esmague o que ainda resta da sua essência. Mas o despertar não é um ato externo. Ele começa no ponto exato em que a dor encontra o propósito. Quantas vezes você ignorou o chamado? Quantas vezes a intuição sussurrou e você calou?
Quantas vezes sentiu que precisava mudar, mas escolheu se esconder atrás de desculpas que hoje soam vazias? A maioria das pessoas vive prisioneira de suas próprias histórias, repetindo padrões herdados, obedecendo vozes que nem sabe de onde vêm, implorando por permissão para viver. Mas quem foi que disse que você precisa da aprovação de alguém para manifestar aquilo que nasceu para ser? A verdade é dura, mas libertadora. Se você não decidir agora, alguém decidirá por você. E talvez o preço dessa omissão seja justamente a vida que você sonhava e que está, neste instante, escorrendo por entre seus dedos. Há um segredo que poucos têm coragem de encarar. Tudo o que você evita te controla. Toda emoção não enfrentada vira corrente invisível, e toda escolha adiada constrói, tijolo por tijolo, a prisão da sua própria estagnação. Mas aqui está a ironia cósmica. No exato ponto em que tudo parece perdido, nasce a semente da virada. Deus não se manifesta no conforto, ele se revela na crise. É na queda que o chão se rompe, e com ele, as ilusões que te mantinham preso. E talvez seja por isso que agora, justo agora, tudo esteja desmoronando ao seu redor. Porque para algo novo nascer, o antigo precisa morrer. Você está disposto a enterrar o que não serve mais? Você pode sentir, mesmo sem entender, que algo maior se move. Não é coincidência que esteja ouvindo isso agora. Há uma inteligência divina orquestrando encontros, abrindo brechas no tecido do tempo, empurrando você para dentro de si mesmo. E não há mapa, não há manual, só há entrega. E, no entanto, quanto mais você resiste, mais tudo dói. Quanto mais tenta controlar, mais se afasta. O paradoxo é brutal. Só quando você desiste de salvar o ego é que a alma finalmente respira. E é nesse sopro silencioso que a presença de Deus se faz sentir. Não como um conceito, mas como uma força viva, pulsante, que atravessa seu peito como um raio. Você não está aqui por engano. Algo dentro de você, ainda que escondido, já sabe disso. E talvez o que esteja sentindo agora não seja medo, mas o impacto de uma verdade que ficou tempo demais adormecida. Esta não é uma jornada para entender, é uma travessia para sentir, para lembrar. Porque o que está vindo não é apenas uma mudança, é um realinhamento, um chamado para que você volte a si, para que pare de fugir, para que aceite, enfim, que já é hora de parar de sobreviver e começar a viver com propósito, hora de sair da superfície e mergulhar nas águas profundas onde os milagres acontecem, mas só para quem tem coragem de ir até o fim. E se você chegou até aqui, talvez já tenha começado. Você se lembra do momento exato em que começou a se desconectar de si mesmo? Não foi de repente, foi sutil. Foi quando você começou a aceitar menos do que merecia, quando calou a voz da sua alma para caber no mundo pequeno que os outros esperavam de você, quando trocou o que sentia pelo que mandaram sentir. E esse é o grande truque da ilusão. Ela não nos prende com grilhões, mas com promessas vazias. Promessas de segurança, de pertencimento, de vida normal. Mas a verdade é que a normalidade é o maior disfarce da mediocridade. E enquanto você se esforça para parecer bem, algo dentro de você está morrendo em silêncio. Mas e se eu dissesse que essa dor que você sente não é fraqueza, mas um sinal de que sua alma está tentando acordar, que a angústia que pesa no peito é um grito sufocado por décadas de negação? Você não está quebrado, você está em gestação. O caos que te envolve agora não é castigo, é preparação. O universo nunca destrói o que tem valor. Ele apenas desmonta o que está desalinhado. E se tudo está ruindo, é porque você está prestes a ser reconstruído. Não como era antes, mas como deveria ter sido desde o começo. Não resista. Quanto mais você luta contra esse processo, mais afunda. Mas, quando aceita,
algo sagrado começa a acontecer. Você já percebeu como algumas pessoas atravessam as tempestades e saem mais fortes, enquanto outras se perdem nelas? A diferença está na visão. A maioria encara o sofrimento como fim, mas os que enxergam além percebem que a dor é um portal. E Deus só entra quando a estrutura do orgulho desaba. Ele espera no limite. Ele não se impõe, ele se revela. Mas para ver, é preciso ter olhos que não se distraem com as aparências. É preciso ter a humildade de se curvar, não diante do mundo, mas diante da própria verdade que você tentou evitar a vida inteira. Porque a vida só começa quando a mentira termina. E quase ninguém está disposto a pagar esse preço. Mas agora, neste instante, você está diante de uma escolha invisível. Continuar vivendo pela metade, repetindo padrões herdados, escondendo suas cicatrizes, ou atravessar a escuridão com a confiança de que há algo esperando por você do outro lado. Não se trata de fé cega, trata-se de fé consciente, de confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, há um plano maior em andamento, e esse plano não é coletivo, é íntimo, é profundo, é específico, é com você. E a cada palavra que ouve, você se aproxima mais desse ponto de ruptura interna, onde não há mais volta, só o caminho adiante. E o mais impressionante é que, mesmo sem perceber racionalmente, você sente que já começou a mudar. Não foi nesta frase, foi antes. Foi na primeira inquietação, na primeira dúvida, no primeiro arrepio. Porque é assim que o despertar começa, não com uma explosão, mas com uma vibração silenciosa que cresce por dentro e vai tomando tudo. E essa vibração é Deus se aproximando. Não o Deus que te ensinaram a temer, mas o Deus que te convida a lembrar quem você é, a se levantar, a sair da zona morta onde sonhos apodrecem e assumir de uma vez por todas a criação do seu novo destino. Você está pronto para atravessar o que vem a seguir? Então continue, porque o que será dito vai te transformar. Você já parou para pensar quantas partes de si mesmo você abandonou pelo caminho só para ser aceito? Quantas vezes engoliu o que sentia, sufocou o que sonhava, ignorou o que sabia? Tudo para não desagradar. É assim que começa o esquecimento da própria essência. Um pequeno silêncio aqui, uma concessão ali, até que de repente você se olha no espelho e já não sabe mais quem está ali. Mas existe um limite, um ponto em que a alma começa a gritar. E quando isso acontece, não há distração, vício ou rotina que consiga calar. O chamado fica mais forte, mais insistente, e o que parecia estável começa a desmoronar, porque a vida já não tolera mais a mentira que você insiste em manter. Há uma inteligência invisível por trás disso tudo. Nada acontece por acaso, especialmente o caos. O caos é o instrumento divino de realinhamento. Ele destrói não por crueldade, mas por misericórdia. Porque aquilo que você não tem coragem de soltar, Deus arranca. E isso dói. Dói porque você se acostumou com a dor confortável, com a prisão familiar, com o vazio previsível. Mas agora chegou a hora da verdade. A hora de soltar o que nunca foi seu, de enterrar a versão que você criou para sobreviver e renascer na versão que você veio para ser. Isso não é fácil, é brutal, mas é sagrado, e você sente isso, não com a mente, mas com o corpo, com a pele, com o coração. Talvez você esteja vivendo o seu momento de ruptura. Talvez tudo que parecia certo esteja dando errado. Talvez o que você pediu a Deus não esteja vindo, e o que vem você não entende. Mas confie, Ele está respondendo, só que não como você esperava, porque Deus não responde desejos do ego. Ele responde os clamores da alma, e quando a alma pede libertação, o que vem primeiro é o rompimento, a demolição, a queda.
porque o novo só se sustenta quando o antigo já não ocupa mais espaço. E por mais que você tente segurar, resistir, adiar, vai chegar um momento em que será impossível continuar sendo quem você era. E esse momento é agora. Você pode até tentar voltar para o antigo normal, mas ele já não te reconhece mais, já não cabe, porque quando a consciência expande, não há como encolher de novo. Você sente isso quando está sozinho, no silêncio, naquela pausa entre um pensamento e outro. É nesse intervalo que Deus fala, e Ele está falando agora, não com trovões ou visões místicas, mas com essa sensação inexplicável de que você precisa mudar, mesmo sem saber como. Essa é a semente, e se você proteger essa semente, ela vai crescer, vai romper, vai florescer, mas só se você tiver coragem de continuar, de passar pelo deserto sem voltar para o conforto das algemas que você mesmo criou. E enquanto o mundo lá fora tenta te distrair com urgências falsas, você começa a perceber que a verdadeira urgência é interna. Não é sobre ganhar mais, provar mais, conquistar mais. É sobre lembrar quem você é e por que está aqui. E esse lembrete está acontecendo agora mesmo. A cada respiração, a cada batida do seu coração, a cada palavra que entra por seus ouvidos e reverbera como um eco ancestral, porque você já viveu esta verdade antes, em outra forma, em outro tempo, e agora ela retorna, não para ser entendida, mas para ser vivida. O que vem a seguir não é mais apenas um vídeo, é o espelho de um novo caminho, e ele só se revela para quem vai até o fim. E se tudo aquilo que você interpretou como perda fosse na verdade libertação disfarçada, e se as portas que se fecharam estavam silenciosamente te protegendo de destinos que teriam matado sua alma aos poucos. Nós fomos ensinados a medir a vida pelas conquistas visíveis, status, bens, reconhecimento, mas a verdadeira evolução raramente se anuncia com aplausos. Ela chega no silêncio das madrugadas em que você questiona tudo, nos dias em que ninguém vê sua luta, nos momentos em que, mesmo sem forças, você continua. É aí que Deus está mais próximo, não quando você vence, mas quando você insiste, quando contra todas as evidências, você ainda acredita que algo maior está por vir. Mas a fé verdadeira começa onde o controle termina, e esse é o ponto que assusta, porque fomos programados para dominar, planejar, prever, mas os maiores milagres da vida acontecem justamente quando você solta as rédeas, quando para de forçar e começa a fluir, quando entende que não está aqui para fabricar o destino, mas para reconhecê-lo, e reconhecer exige presença, consciência, coragem de olhar para dentro, mesmo quando tudo lá fora pede fuga. É nesse confronto que você descobre que não está perdido. Está sendo realocado, reorganizado por uma inteligência que vê muito além do que seus olhos alcançam. A tempestade que te confunde é a mesma que limpa o caminho. Talvez você ainda esteja esperando um sinal, algo claro, direto, inquestionável. Mas e se o sinal for exatamente esse desconforto que você sente? E se a ausência de respostas for, na verdade, o convite para que você comece a fazer perguntas melhores? Porque não se trata de entender o plano, trata-se de se alinhar com ele, e para isso você precisa renunciar à versão limitada que criou sobre si mesmo, aquela versão que vive com medo, que se sabota, que se acha pequena demais para merecer algo grande. Essa versão precisa morrer, precisa se dissolver no fogo da consciência. Só então algo novo poderá nascer. E esse nascimento é o que está prestes a acontecer. Você sente o chamado. Ele está vibrando por dentro, mesmo que você não saiba nomeá-lo. É uma saudade do que ainda não viveu. Um impulso que te empurra para algo que você não consegue explicar, mas sabe que é verdadeiro. Isso é fé em sua forma mais pura.
caminhar no escuro com a certeza de que há luz adiante. E Deus se move quando você dá o primeiro passo, não quando tudo está garantido. O milagre não acontece antes da entrega. Ele é consequência dela. E se você chegou até aqui, talvez já esteja mais entregue do que imagina. Talvez a mudança que você espera já tenha começado. E agora só falta uma coisa: continuar. Porque existe um tipo de transformação que não pode mais ser interrompida. Ela cresce de dentro para fora, silenciosa e feroz. E quanto mais você tentar voltar atrás, mais doloroso será o processo. É como uma borboleta tentando voltar ao casulo. Não dá, não cabe, não faz mais sentido. Você já viu demais, já sentiu demais, já rompeu camadas demais para fingir que nada mudou, e agora tudo vai mudar. Não por mágica, mas por movimento. E o próximo movimento depende de você. O que está vindo é maior do que sua mente pode imaginar. E se você continuar, vai ver, vai viver, vai lembrar que foi para isso que nasceu, para este exato momento. Você sente isso, não sente? Como se houvesse algo à espreita, algo imenso, indescritível, à beira de acontecer. Não é medo, é antecipação. Um pressentimento profundo de que as peças invisíveis da sua vida estão finalmente se encaixando, mesmo que o cenário externo ainda pareça confuso. Há um movimento subterrâneo em curso, silencioso, divino. E esse movimento não depende da sua permissão, porque ele foi ativado muito antes de você entender o que está acontecendo agora. A verdade é que a mudança que você tanto pediu já começou. Só que ela não veio no formato que você imaginava. Ela veio da forma mais precisa, pela quebra, pela perda, pela instabilidade. Porque a alma não desperta na calmaria. Ela desperta no abalo. E nesse abalo, tudo o que é falso começa a ruir. Máscaras caem, papéis se desfazem, relacionamentos que já não vibram na mesma frequência desaparecem. E você se vê sozinho, não por abandono, mas por seleção divina. Deus não quer multidões ao seu redor quando você está sendo moldado. Ele quer silêncio, clareza, espaço para que você ouça aquilo que sempre esteve aí dentro, mas foi soterrado por vozes alheias. Esse é o ponto em que muitos desistem, porque sentem falta do antigo, do conhecido, do confortável. Mas escute com atenção. O conforto é o casulo da estagnação. E o desconforto que você sente agora é o ventre do renascimento. Se você chegou até aqui esperando um milagre externo, talvez ainda não tenha entendido o que está sendo revelado. O verdadeiro milagre não é algo que acontece fora, é algo que desperta dentro. É o momento em que você para de esperar que a vida mude e começa a mudar a forma como você vive. Isso é poder, isso é cocriação. É quando você entende que Deus não é um prestador de favores cósmicos, mas um parceiro na criação da realidade. E para que essa parceria floresça, é preciso limpar o terreno, arrancar as raízes da culpa, do medo, da escassez, porque não se constrói um templo sobre ruínas emocionais. A base precisa ser forte, e essa base é você. Você já não é quem era quando começou este vídeo. Algo em você se moveu. Pequeno, talvez, mas irreversível. Porque quando a consciência toca a verdade, não há como desver. E essa verdade está acendendo agora. Você está sendo chamado, não para um papel qualquer, mas para o protagonismo da sua própria história. Não mais vítima, não mais espectador, mas criador, escolhido, um com a fonte. E esse chamado exige posicionamento, exige decisão, exige coragem. A coragem de ser quem você veio para ser, mesmo que isso signifique romper com tudo que te mantinha seguro, porém adormecido. E agora? Agora resta apenas uma pergunta. A pergunta que ecoa como um sussurro sagrado nas paredes do seu espírito. Você vai atender esse chamado?
Vai continuar caminhando mesmo sem mapa, confiando que a estrada se revelará passo a passo? Ou vai se esconder novamente no ciclo das velhas desculpas, dos velhos medos, das velhas prisões? A escolha é sua. Mas saiba, essa chance não virá da mesma forma outra vez. E se você ignorá-la, sentirá um vazio impossível de preencher, porque não há nada mais doloroso do que trair a si mesmo. Então vá, continue, porque o que será revelado a seguir é para aqueles que não voltam atrás. Às vezes, o que muda a nossa vida não é uma resposta, mas uma pergunta que nunca mais conseguimos ignorar. E agora, talvez você esteja carregando uma nova pergunta no peito, algo que vibra em silêncio, como se seu próprio espírito tivesse sussurrado uma lembrança antiga, esquecida pelas exigências do mundo. A verdade é que você não está à beira de uma mudança. Você já é a própria mudança acontecendo. O que parecia distante, espiritual demais, abstrato demais, se fez carne dentro de você. Está aí, pulsando, vivo, impossível de negar. Tudo que te quebrou, preparou. Cada recusa, cada silêncio, cada espera, não foram punições. Foram ensaios. O palco da sua alma está sendo montado há anos e agora as cortinas começam a se abrir. O que você chamava de atraso era, na verdade, precisão. O que você via como ausência era presença invisível. Deus nunca te abandonou, apenas te escondeu. Porque quem carrega uma missão verdadeira não é exibido, é lapidado, até estar pronto. E talvez, só talvez, esse momento tenha finalmente chegado. Você foi convidado a atravessar um portal. E portais não se atravessam com pressa. Eles exigem entrega, desapego, coragem de deixar para trás o que não cabe no que está por vir. O velho eu precisa morrer em silêncio para que o novo eu possa nascer em glória. E nesse renascimento, há dor, mas também há graça, a luz, a direção. O caminho que parecia confuso começa a ganhar forma, e o caos se revela como uma orquestra divina, tocando a música exata que sua alma precisava ouvir. Talvez você ainda não consiga explicar o que sentiu, mas sentiu, e isso basta, porque há verdades que não passam pela razão, elas atravessam direto o coração, os ossos, a memória ancestral, e uma dessas verdades foi tocada em você hoje. Isso não foi um vídeo, foi um espelho, um chamado, um lembrete de que o tempo chegou. E agora que você ouviu, não há mais como desouvir. A semente foi plantada e ela vai crescer, mesmo que você tente impedir. Porque há algo maior te empurrando de volta para casa. Então, antes de ir, respire fundo, sinta, feche os olhos se quiser. E pergunte a si mesmo com sinceridade: quem eu preciso ser para me alinhar com o que está vindo? Quem eu preciso deixar de ser para permitir que a promessa se cumpra? Não busque respostas imediatas, apenas ouça. Este é o silêncio fértil onde milagres nascem. E quando menos esperar, a resposta surgirá. Talvez em um sonho, talvez em uma conversa, talvez no próximo vídeo. Porque nada é por acaso, tudo é preparação. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, então ela não pode parar aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse chamado e se inscreva neste canal. Não como quem apenas assiste, mas como quem escolhe fazer parte de uma jornada. Eu te encontro no próximo passo. Até lá, permaneça desperto, porque Deus está prestes a agir, e Ele age quando você responde.